A pobreza não dói só no bolso. Ela dói na mente. Ela aparece no domingo à noite quando você calcula mentalmente as contas da semana. Ela aparece no silêncio constrangedor quando o cartão passa, ou não passa. Ela aparece naquele medo quase automático de abrir o aplicativo do banco. E o pior não é a falta de dinheiro. É a sensação constante de estar sempre correndo atrás, sempre atrasado, sempre sobrevivendo. A maioria das pessoas já se acostumou com essa dor. E isso é o mais perigoso. Hoje eu vou te mostrar algo que quase ninguém fala. A pobreza cobra um preço emocional muito maior do que o financeiro. Ela altera sua forma de pensar, sua identidade, suas decisões e até suas relações. Mas até o final desse vídeo, você vai entender como esse ciclo funciona e como quebrá-lo de forma prática, começando pela sua mentalidade. Porque enriquecer começa na mente, mas precisa continuar nas ações. Imagina um trabalhador comum. Ele acorda cedo, pega transporte lotado, trabalha o dia inteiro. O salário cai e, em poucos dias, já está comprometido com aluguel, contas básicas e parcelas antigas. Ele promete para si mesmo: mês que vem eu organizo. Mas algo muda por dentro. Ele evita olhar números, evita planejar, evita conversar sobre dinheiro. Não porque seja irresponsável, mas porque está emocionalmente exausto. Quando você vive no limite por muito tempo, seu cérebro para de pensar em crescimento. Ele só pensa em sobreviver. E é exatamente aí que começa o verdadeiro custo invisível. Isso não acontece com uma ou duas pessoas. Milhões vivem nesse estado de tensão constante. Não é apenas falta de renda. É falta de segurança psicológica. Quando o dinheiro é escasso, o cérebro entra em modo de ameaça. Ele reduz a capacidade de planejamento e aumenta o foco no curto prazo. Você passa a tomar decisões para aliviar a pressão agora, mesmo que prejudiquem o futuro. E se nada mudar, esse padrão se fortalece. Escassez gera decisões ruins. Decisões ruins geram mais escassez. O ciclo se repete, silenciosamente. E para quebrá-lo, precisamos entender seus mecanismos. Hoje nós vamos entender 4 pontos fundamentais. Primeiro, como a escassez afeta sua mente sem você perceber. Depois, como a pobreza pode virar identidade. Em seguida, como decisões sob pressão emocional sabotam seu crescimento. E por fim, o papel do silêncio e da vergonha nesse processo. Porque o problema não é apenas financeiro, ele é psicológico. 1. A mente sob escassez. Quando você vive constantemente no limite, seu cérebro não opera em modo estratégico, ele opera em modo emergência. Isso não é falta de inteligência, é sobrecarga mental. Sem reserva financeira, qualquer imprevisto vira ameaça real. Um concerto de R$ 800 para quem ganha 2.500 representa quase 1/3 da renda. Isso gera medo. E o medo constante reduz sua capacidade de pensar no longo prazo. Você começa a priorizar alívio imediato. Pequenas compras impulsivas, parcelamentos que parecem leves. Decisões rápidas. Não é sobre matemática, é sobre emoção. Sem segurança mínima, o cérebro não constrói, ele reage. E viver reagindo significa estar sempre atrás. A solução começa pequena. Construa uma reserva mínima, mesmo que seja 500 ou R$ 1.000. O valor não importa tanto quanto o efeito psicológico. Quando você cria um colchão financeiro, você reduz o estado de ameaça. E quando a ameaça diminui, a clareza aumenta. Quem constrói proteção financeira começa a recuperar o controle emocional. E esse é o primeiro passo para sair da escassez. 2. Quando a pobreza vira identidade. Existe algo ainda mais perigoso que a falta de dinheiro: a identidade de escassez. Com o tempo, a pessoa começa a dizer: eu nunca consigo guardar. Dinheiro não é para mim. Eu sou ruim com números. Tá. Essas frases parecem inofensivas, mas elas moldam comportamento. Quando alguém recebe um aumento de R$ 500 e automaticamente aumenta o padrão de vida em R$ 500, não houve progresso real. Em 5 anos, isso pode significar dezenas de milhares de reais que deixaram de ser investidos. Não foi falta de oportunidade.
foi identidade. Você nunca vai acumular riqueza acima da imagem que tem de si mesmo. Se você se enxerga como alguém que apenas paga contas, continuará apenas pagando contas. Mudar isso começa pela linguagem interna. Troque "eu não consigo" por "eu estou aprendendo". Parece simples, mas identidade define padrão, e padrão define resultado. 3. Decisões sob pressão emocional. Agora entra o ponto mais silencioso. Decisões financeiras raramente são racionais. Elas são emocionais. Uma compra de R$ 1.200 parcelada em 12 vezes parece leve, R$ 100 por mês. Mas se você faz isso 5 vezes no ano, já compromete R$ 500 mensais fixos. Em alguns anos, isso poderia ter se transformado em um patrimônio relevante se investido. O problema não é uma compra isolada. É a repetição. Promoções parecem oportunidades. Parcelamentos parecem solução. Crédito parece alívio. Mas muitas vezes são respostas emocionais para uma vida sob pressão. Antes de qualquer compra, pergunte: isso melhora minha vida ou só alivia minha emoção agora? Espere 24 horas. Controle emocional vale mais que aumento salarial. Porque quem aprende a decidir com calma, multiplica resultados com consistência. 4. O silêncio que mantém a escassez. Existe ainda um fator invisível: a vergonha. Muitas pessoas evitam falar sobre dinheiro, evita estudar, evita admitir que precisa aprender, e o silêncio perpetua o problema. Um casal que ganha R$ 5.000 por mês pode terminar o ano sem nada guardado se nunca conversar sobre estratégia. Mas se reservar 10% mensalmente, acumula R$ 6.000 em um ano, fora rendimentos. Não é mágica, é clareza. Ignorância financeira não é vergonha. Permanecer nela é escolha. Quando você começa a falar sobre dinheiro com maturidade, você começa a crescer. Porque o dinheiro prospera onde existe organização. E organização nasce da conversa. Percebe como tudo se conecta? Escassez mental. Identidade limitada. Decisões emocionais. Silêncio estratégico. A pobreza não é apenas ausência de dinheiro. É desgaste psicológico. Mas aqui está a virada. Se o problema começa na mente, a reconstrução também começa nela. Você pode criar proteção, pode mudar sua identidade, pode decidir com estratégia. O ciclo pode ser quebrado, e ele começa hoje, chamado a ação emocional. Se alguma parte desse vídeo tocou você, escreve aqui nos comentários qual delas mais fez sentido. Porque crescimento começa quando você reconhece o padrão. E se você quer evoluir mentalidade e dinheiro ao mesmo tempo, você já faz parte dessa jornada. Riqueza não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando o medo perde força. Quando você assume controle emocional, o financeiro começa a acompanhar. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para construir. Aqui é o potencial ilimitado.